porque eu vou jogar esses vídeos no YouTube, sabe? Eu quero fechar esse ciclo dos yamas e dos niyamas, que eu vou fechar na quinta-feira, né? Aí depois eu já vou jogar tudo lá. É, hoje eu vou trazer um tema assim que é yama e niyama, né? Ontem eu finalizei os niyamas com Ishvara Pranidhana, né? Entrega ao Senhor. Aquela coisa de jiva se tornar siva, né? O ego se tornar o self. É, e, e aí, hoje, quarta e quinta, eu vou explanar três sutras que eles têm uma visão mais geral sobre os yamas e os niyamas. Ele tem uma visão abrangente, mais ampla, né? Esse sutra específico que eu vou falar dele hoje é um sutra que eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele é um sutra que me abriu para olhar por um ângulo, ou me abriu um campo de visão que eu nunca tinha parado para pensar da forma como ele é colocado. Esse sutra, ele vai falar, bem, o sutra é o sutra número 2.31, né? E esse sutra, ele é assim que Patanjali fala. Se lembrando que sutra é verso, viu, pessoal? Esse verso é assim. Esse grande voto é universal. O voto que ele está falando é dos yamas e dos niyamas, das condutas éticas e das auto-observâncias dos yogi, né? Então, esse grande voto é universal, há parentes yamas e niyamas. Ele não é limitado por classe, ou seja, classe social, qualquer classe lá na Índia, né, as classes dos brahmanes, as classes dos trabalhadores, enfim. Ele não é limitado por classe, não é limitado por local, época nem circunstância. Então, ele está querendo falar, em outras palavras, que esses yamas e niyamas que eu tanto vim falando, que eu tanto venho explicando nesses dias. Bom dia, Consolação. Hoje eu acordei com uma, sabe, acumulado assim, aí tá um pouquinho ruim, mas ele vai colocar que esses votos, eles são universais. Então, eles independem, né, de situação social, de época e tal. E aí aquilo ali, assim, por que isso me chamou muita atenção? Eu acho que esse que é o espírito, assim, que eu quero passar para vocês dos yamas e dos niyamas. Eu vou falar como que eu entendia e como que eu passei a entender depois que eu descobri esse sutra, né, esse verso. E aí por isso que para mim foi uma grande virada de mesa. Todas as vezes que eu olhava para esses ensinamentos, né, dos yamas e dos niyamas, essas virtudes todas, né, praticar contentamento, praticar compaixão, praticar não violência, praticar o não a verdade, não praticar o não roubar, praticar a não ganância, né, praticar essa entrega ao Senhor, né, essa entrega ao divino. Tô falando todos assim meio misturado, que esse que é o intuito dessas últimas três aulas sobre yamas e niyamas, né? Bem, fugiu os outros aqui. Pureza, né? Faltou mais dois. Todas as vezes que falava sobre os yamas e os niyamas, eu tinha uma visão que era assim, que isso eram virtudes que as tradições foram chegando na conclusão, os mestres, através das meditações deles, e meio como se aquilo ali fosse tipo pela experiência dos próprios yogis, eles colocavam aquilo ali como tipo um mandato, assim, uma lei, né? Ó, siga isso, os 10 mandamentos aqui, que o negócio dá certo. Não está de todo errado pensar que foi assim, no sentido que os yogis realmente foram tendo as suas experiências pessoais, né? E foram chegando também nessas conclusões, pelas reflexões no cotidiano deles, na vida deles. Então, eles é igual a gente observar, né? A gente olha um conhecido, uma conhecida, que passa as pessoas para trás, rouba, manipula, mente, e aí de repente a vida da pessoa vai gerando uma série de sofrimentos
para ela própria, para ele próprio, para o seu entorno. E aí é aquele ditado, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, você começa a observar aquilo, você vê que aquilo não vai caminhar, não vai dar bons resultados, né? E aí você tira uma conclusão, né? Que é importante evitar mentir, é importante evitar roubar de qualquer natureza, isso vai trazendo problemas. Então, em algum nível, sim, né? O que eu até entendia antes fazia um certo sentido, né? Mas com esse sutra eu entendi a coisa por uma outra perspectiva. Eu comecei a entender que quando Patanjali fala que esse grande voto ele é universal, ele não é limitado por classe, local, época, nem circunstância, eu comecei a entender com essa fala do Patanjali, e é o que ele deixa bem claro nesse sutra, que essas qualidades, essas virtudes, seria uma sabedoria intrínseca nossa, seria uma qualidade natural do ser humano, né? Então, assim, naturalmente, na nossa base primordial, fundamental, nós seríamos amorosos, compassivos, generosos, não violentos, etc. Né? E aí, quando eu vi isso, teve um outro ensinamento que fez eu ver isso também, essa, essa visão comum de falar que essas virtudes é uma sabedoria intrínseca universal, quando eu também comecei a ter acesso mais a fundo ao budismo tibetano, né? Quando o Buda ele vai estabelecer as quatro nobres verdades, né? A verdade da existência de sofrimento, a verdade que o sofrimento ele tem uma causa, a verdade que essa causa ela pode ter um fim e a verdade que esse fim pode ser seguindo o nobre caminho óctuplo. No nobre caminho óctuplo de 8 passos tem lá 8 passos que o Buda coloca. Mas é interessante que o Buda histórico, né, o Siddhartha Gautama ou Shakyamuni, né, o Buda ele fala uma coisa também muito interessante, que tem muito a ver com esse sutra. É como se fosse realmente Patanjali e Buda falando a mesma coisa. Assim. Eu acho muito legal essa parte. Quando o Buda também fala que essas virtudes elas são uma sabedoria universal. Por isso que tem um texto, né, e alguns textos no budismo tibetano, por exemplo, um deles, né, do Dijong Lingpa, que fala assim, a iluminação da sabedoria primordial. Né? Essa sabedoria primordial é essa sabedoria intrínseca. Essa, ou que o Patanjali aqui, ao invés de chamar de sabedoria primordial, ele está chamando de o grande voto universal. Né? Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, ambas as tradições, né, no caso aí um yoga, um Kriya Yoga, como Patanjali, ou um Ashtanga Yoga, como alguns gostam de colocar, e um budista, né, ou, quer dizer, falar que Buda é budista é no sentido do budismo ali, né? Ambos estão falando da mesma coisa. Né? Ambos estão falando dessa sabedoria intrínseca, ou desse voto universal, ou dessa qualidade natural do ser. Quando eu passei a entender isso, pessoal, para mim fez muito sentido, uma coisa até que eu falei ontem, assim, fez muito sentido perceber o quanto, de alguma forma, mesmo que até de uma maneira às vezes distorcida, todos nós estamos buscando praticar essas virtudes de alguma maneira. Ou se não conseguimos a praticar, a gente aspira a praticar, ou a gente admira quem pratica, ou num caso de conflito, a gente tem inveja, raiva de quem consegue praticar, porque isso é muito comum também, né? As pessoas virtuosas na humanidade, elas, como tem um sutra do Patanjali aqui que é muito legal, né? Que ele fala para se deleitar diante dos virtuosos. Deleitar é desfrutar, né? Desfrutar. Se você tem um bom professor, se você tem um bom amigo, né? De onde surgir sabedoria, a gente tem essa predisposição, ao invés de ficar brigando, confrontando, a gente aproveitar isso como uma oportunidade, né? Mas infelizmente os virtuosos, muitos de nós por arrogâncias internas, conflitos internos, ao invés de a gente valorizar as virtudes dos próximos, né? Muitas vezes a virtude do próximo acaba se tornando alvo de cobiça, de inveja, de competitividade e tal.
É uma realidade ruim, triste, mas ela também apresenta o quanto a gente não se conhece, né? Quando a gente não aprende a desfrutar disso, né? Então, para mim, a virada de mesa foi quando eu comecei a entender, por esse sutra aqui, que eu vou começar a destrinchar parte por parte dele, o quanto que realmente, se isso é uma sabedoria universal, é como se fosse assim, pessoal, ela está aí disponível, sabe? Hoje eu percebo assim, até o Charles Dutuc fala isso, né? Ele fala assim, olha, a compaixão, ela é uma sabedoria intrínseca, universal. Ela está aí disponível, vai depender de você captar ela ou não. Né? Eu brinco que é como se fosse um bom sinal de Wi-Fi, assim, né? Você tem que saber qual que é o local da casa melhor para você ter mais disponibilidade daquele sinal, né? Daquele sinal, daquela informação. A compaixão é a mesma coisa. O mundo, ele está aí para ser praticado, né? Quando eu gosto muito de falar que a vida é o grande laboratório, ou a grande sadhana, né? A sadhana da vida, né? Vai depender de você, da forma como você vai encarar os fatos, as situações que aparecem para você. Você pode trazer as experiências das mais difíceis, né, dos obstáculos mais difíceis, pode se tornar um grande campo de possibilidade de ativar a sua compaixão interna e outras sabedorias universais mais, como pode ser para você uma grande fonte de distração, onde você, através disso, gera muito sofrimento para você mesmo e para os outros, né? É muito interessante, né, a gente observar, por exemplo, quando mesmas situações, como que elas estão sendo encaradas de maneiras diferentes, né? Às vezes, por exemplo, quando há uma disparidade de classe social, de circunstâncias de vida, a gente às vezes até entende um pouco, né, o porquê que algumas pessoas realmente lidam de maneiras muito diferentes com o mesmo objeto, com a mesma situação. Por exemplo, né, um pequeno parêntese. A gente tem esse momento, né, de todo mundo vão ficar em casa, etc e tal. Bem, é o mais adequado, né, dentro do que a gente está conhecendo desse quadro do Covid, de como ele manifesta e tal. Porém, a classe média, média alta e muitas pessoas ricas conseguem ficar em casa. Né? Essa é uma das questões. Muita gente está tendo que sair. Né? Então, é uma mesma situação que, por motivos econômicos, sociais, as pessoas acabam olhando para o objeto de maneiras diferentes. Mas, por exemplo, quando pessoas da mesma circunstância econômica, social, nunca é igual, né, pessoal? Mas vê uma situação como oportunidade, o outro vê a situação como obstáculo. Esse é o grande lance, né, de a gente perceber essas sabedorias intrínsecas universais ativar dentro da gente. Uma pessoa comete um crime, para um pode ser uma oportunidade de ter compaixão pelo perpetrador também, além da própria vítima, e para outro não, é uma situação que vai ser oportunidade para aumentar o próprio ódio interno, né? Então, quando eu estou trazendo aqui, né, essa visão do Patanjali que os yamas e os niyamas são votos universais, assim como o Buda também fala que a sabedoria iluminada ela é primordial, ou seja, que essa condição nossa ela é uma condição intrínseca e que ela está disponível, essas virtudes vai depender da gente conseguir praticá-las, né? E aí é uma coisa que eu sempre lembro, né, dos católicos, que é o orar e vigiar, e você tem que estar atento. É tipo assim, o que a vida está trazendo de oportunidade, né, para que eu realmente me amadureça como ser humano, né? E aí, entrando especificamente no Sutra, nos comentários do Satchidananda, eu vou começar a ler e vou fazendo pequenos comentários. Lembrando, pessoal, vocês podem estar perguntando, fazendo colocações, ok? Aí Satchidananda comenta. O Sutra esse grande voto é universal, os yamas e os niyamas, não limitado por classe, local, época nem circunstâncias. Aí Satchidananda comenta. Aqui, Patanjali afirma que esses princípios éticos devem ser seguidos por todos, independente de seu status. Nem mesmo o yogi realizado tem licença para ignorá-los. Isso é bem legal, que ele vai falar depois. Devotos sábios loucos de várias tradições espirituais os ignoraram algumas vezes e, como resultado, trouxeram controvérsia e ruína sobre si.
Essa coisa que ele fala aqui de devotos, sábios, loucos, pessoal, eu vou dar um exemplo, de um tipo de sabedoria louca que vocês talvez conheçam assim. É, o Osho, por exemplo, eu tenho várias opiniões, tá, a respeito do trabalho do Osho. Eu não acho que é um trabalho que se tem que se descartar o todo pelo que aconteceu com a sangue, etc. Né? Eu considero que Osho tem algumas coisas boas, né? E vejo ele dentro de uma perspectiva de um grande intelectual, né? Um grande intelectual que também conhecia a espiritualidade, mas porém tinha ali os seus conflitos, né? E aí o que é a questão da sabedoria louca? Aparecem figuras, né, pessoal? Vocês podem, se vocês quiserem, eu vou dar várias indicações assim de documentários para vocês verem isso, tá? De perto. Tem o Wild Wild Country no Netflix, que fala da história do Osho. Tem o Hot Yoga, que é da história do Bikram. Bikram ainda é um yogi vivo. E tem um documentário que eu sei lá no Netflix, eu não sei se ele ainda está lá, chama Holy Hell. É de um guru, tipo uma seita, o cara chama Michel, gente, olha. Não é eu, tá? Tem esses 3 documentários aí, valeria a pena assistir. Ah, e um também que chama a Louca Sabedoria, que é do Shogyan Trungpa. Porém, o Trungpa, eu considero ele, diferentemente desses 3 anteriores, né? O Trungpa eu já considero um grande mestre. Ali tem exemplos, né, do que a gente chama dessas sabedorias loucas, né, e tal. O que o Satchidananda está comentando aqui é que muitos praticantes, ou até sábios, né, e até mesmo alguns mestres, né, não totalmente realizados e tal, mas por algum motivo, em algum momento, eles ignoraram, né, esses votos. Então, por exemplo, brahmacharismo, esse era um dos que eu tinha esquecido aquela hora, que é o voto, ele é tanto o celibatarismo, né, dentro da yoga, como um voto também universal de você ver os seres como seres espirituais e não meramente como objetos sexuais. Né? Esse voto, por exemplo, ele é um voto que ele coloca, o brahmacharya, ele coloca o yoga na seguinte instância. Ou você vai escolher o matrimônio espiritual, né, com um companheiro, uma companheira, e dali ter uma relação monogâmica com aquele ser, ou você escolhe o caminho do brahmacharismo, né? Eu não vou entrar em detalhes de poligamia, essas coisas, porque eu já falei muito disso quando eu falei desse sutra, né? Daqui a pouco eu vou botar isso tudo na internet, e aí vocês assistem, né, quando vocês quiserem lá no YouTube, né, do De Volta à Natureza. Mas, por exemplo, nessas coisas de sabedorias loucas, já teve muitos desses sábios, desses mestres que se descontrolaram com as questões, por exemplo, da sexualidade, e isso trouxe ruína para o trabalho, né? Para o trabalho, para a sanga. O que eu acho interessante, pessoal, é quando você pega os yamas e os niyamas e começa a ver assim, pratica o contrário deles e veja as consequências, sabe? Você olha lá, o primeiro yama, ahimsa, não violência. Começa a fazer violência com as pessoas e com os seres à sua volta. Observa se não vai gerar consequências negativas. É ação e reação, é a lei do karma, né? Causa tem efeitos, né? O lance que, eu também não vou entrar nisso, mas o lance que os karmas, eles têm eles têm maneiras muito diferentes de manifestarem, né? Tem coisas que às vezes a pessoa comete aqui que não tem um terreno fértil para ele já colher o resultado daquele karma, seja ele positivo ou negativo. Tem que lembrar disso também, que a ação positiva é karma positivo, a ação negativa é karma negativo. Tem gente que pensa que karma sempre é negativo, nem sempre, né? Depende da ação. Karma é ação, pessoal, isso tem que ficar claro. Então, assim, então tem vezes que o terreno não está fértil para aquele karma florescer, para que você colha os frutos positivos de um karma positivo, ou para que você colha os aprendizados e os obstáculos de um karma negativo.
Mas, de modo geral, se você pegar esses votos universais e fazer o contrário, desculpa a palavra, mas dá merda, né? A prarigarra, né? Ou não ganância ou não roubar. Começa a viver só na ganância, começa a viver só roubando as pessoas. Se não vai dar merda, se não vai dar problema. Dá problema, pessoal, né? Então, é nesse sentido que o Satchidananda está colocando, né? Que esses devotos loucos, né, dessas várias tradições, quando ignoraram algumas vezes, o resultado trouxe controvérsias e ruínas. A história, né, do Osho, do Bikram e do Michel, do Holy Hell, desse outro documentário, são histórias de controvérsias e de ruínas, né? Okay? Que já não é o que aconteceu com Trumpa, do documentário da Louca Sabedoria. O Trumpa já foi um outro contexto. O Trumpa eu já vejo muito mais como uma coisa que eu também eu me espelho muito, sabe? O Trumpa, ele de alguma forma ele escancarou as sombras, mas de uma maneira legítima, né? Sem manipulação, sem mentira. Isso é uma coisa muito difícil, né? Eu noto assim na minha própria experiência. É muito difícil para as pessoas à nossa volta quando a gente apresenta para elas as nossas sombras, né? Eu entendo de uma maneira bem simples, pessoal. Tanto a nossa sabedoria primordial, né, esses votos universais, é algo comum entre todos nós, é universal, né, à toa que é esse nome, mas as nossas sombras também são universais. As nossas sombras de ter medo, ganância, de roubar, de, de apego, de desejo, enfim, as nossas sombras são de violência, de raiva, de ódio, né, e tal. As nossas sombras também são universais, elas também são comuns. Então, como a gente vive uma cultura, é, na, é, uma cultura, eu estou esquecendo, me fugiu a palavra, depois eu vou lembrar. Mas como a gente vive uma cultura de muita mentira, de muito fingimento, né? É uma cultura muito cínica. Não é essa palavra que eu estava procurando. É muito comum que quando a gente escancara o lado obscuro da vida, nos taquem pedras, né? Aquela passagem bíblica também é muito bonita, né? Que atire a primeira pedra, né? Aquele que também não cometeu um erro, né? Um pecado e tal. Na verdade, a aversão ao lado sombrio, para mim, em termos de cultura, só mostra mesmo o quanto que a maioria de nós não acessou as próprias sombras, pelo fato de quando entra em contato com ela através de outro, o repúdio que a gente tem, né? Aconteceu um fato aqui no Brasil esse ano que me tocou muito, me comoveu muito, no sentido de perceber o quanto, isso é a minha opinião, óbvio, talvez vocês pensem diferente, o quanto que, na minha opinião, ainda falta muito as pessoas amadurecerem. Foi um episódio que aconteceu com o Drauzio Varela, né? O Drauzio é um médico, né? Todo mundo sabe, e ele sempre trabalhou com presidiários, né? Com essa coisa do sistema carcerário, né? A medicina nesses locais. E ele foi fazer uma entrevista e tinha uma trans, né? Lá no presídio que trabalhava na parte da alimentação, era uma detenta. E ele, na entrevista, ao entrevistá-la, ele percebeu que ela realmente lá, ela vive um certo isolamento, né? Ela fica na cozinha, quase ninguém tem contato com ela, quase ninguém conversa com ela. E ele ali na entrevista, né, se você for ver, eu entendi que ele teve um ato ele se comoveu com a história dessa mulher, né, dessa trans, né? E e ele, ao perceber o tamanho sofrimento que ela vive nesse isolamento, pela sua condição, né, e tal, ele deu um abraço nela e tal. Bem, passado a entrevista, alguém que assistiu pesquisou na internet e descobriu que essa trans estava presa porque matou, acho que uma criança, né? E aí foi uma nota de repúdio com relação à atitude do Drauzio, né? De ele ter abraçado um assassino, etc. e tal.
E ele, né, isso mexeu muito com ele, ele pediu desculpas e tal. Eu, na verdade, eu penso completamente diferente, né? Para mim, ele não tinha que pedir desculpa nenhuma, né? Para mim, foi um ato extremamente compassivo. Não significa que ser compassivo com o perpetrador significa que ele está ovacionando as suas atitudes de ter matado uma outra pessoa. Não tem nada a ver, pessoal. Não é isso. Quando a gente fala desse amor, dessa compaixão, é atravessar. É o que o Charles do Turco fala. A vítima sofre, mas o perpetrador também depois sofre, pelas várias consequências que vão gerar a sua própria ação, né? Por isso que ele tem uma passagem que ele fala assim lá no livro para abrir o coração, que a gente está estudando com a Joseli, que ele tem uma passagem que ele fala assim, deveríamos ter atos de compassividade não só com as vítimas, mas com os perpetradores e com os potenciais perpetradores, porque no momento do calor, da raiva, eles não conseguem prever as consequências que vão gerar naquela ação. Tipo assim, você assassina uma pessoa, isso vai marcar a sua vida inteira, né? Perante uma sociedade que ainda vive uma lei muito de italiano, né? Dente por dente, olho por olho. Então esse gesto, ele não representa, um gesto de compassividade, ele não representa uma questão de dar credibilidade ou, sei lá, de algum nível de aceitação aos atos de violência. Não é isso, pessoal. É uma questão de ver o lado obscuro da natureza humana também. Como eu falei, da mesma forma que tem essa sabedoria universal dessas virtudes, existe essa universalidade das sombras também, né? Eu acho, né, por tudo que eu venho tentando praticar e estudando, que o caminho que a gente tem de uma cultura de paz, de pacificação nesse mundo, é realmente aprender a ter compaixão. Quando o Dalai Lama fala que a grande revolução do século XXI é a revolução da compaixão, eu assino embaixo, assim. Porque a compaixão é que atravessa os obstáculos. Esses ciclos de ódio, né? Por exemplo, hoje, eu até um pouco tempo atrás, eu nem entendia muito qual que era a minha tendência política. Eu até pensava que era conservador, e hoje eu realmente cheguei na conclusão que eu tenho uma tendência mais progressista, né? Mas, por exemplo, eu vejo que a gente não vai caminhar para muita coisa quando você tem uma visão mais progressista de esquerda, o outro tem uma visão mais conservadora de direita, e aí, independente das ações que a pessoa está fazendo, você chama a pessoa de verme fascista, etc. Isso só vai continuar retroalimentando. A gente não tem que concordar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa prática, né, da compaixão, das virtudes. Bem, deu um parêntese grande, né, pessoal, nesse ponto, mas vamos continuar. Esse grande voto é uma enorme ajuda ao estudante do yoga na vitória contra os desejos egoístas e a não obtenção desculpa, pessoal, entre os desejos egoístas e na obtenção da renúncia. Para nos tornarmos completamente imperturbáveis diante de qualquer coisa, necessitamos de pureza de coração. Para manter equanimidade e ausência de reações, até mesmo os grandes mestres, né, precisam estar libertos de tudo. Caso contrário, seu caráter seria maculado. Aqui o Satchidananda ele está só reenfatizando assim, né, que essa vitória, né, essa vitória que a gente vai tendo dos nossos desejos, apegos, que são as grandes fontes dos nossos sofrimentos, né? Para quem não sabe isso, pessoal, eu vou falar de uma maneira bem básica, assim, à luz da yoga e do budismo, para vocês entenderem. Quando o Buda fala da primeira nobre verdade, que o sofrimento existe, a existência do sofrimento, ela nasce de uma base onde se entende que quando você não sabe quem você realmente é, você esquece da sua verdadeira natureza, dessa sabedoria universal. Quando você esquece isso, você então passa a se confundir com coisas que não é a sua verdadeira natureza. Vou dar um exemplo muito... Isso seria chamado de avidya, a nossa ignorância básica.
A partir dela, você passa a operar com a sua mente como se fosse uma programação, um software que se chama Sansara. É uma mente que olha para as experiências com uma visão distorcida, em baixo foco. Você não vê as coisas na sua verdadeira forma. Essa visão distorcida já gera sofrimento, porque você passa a confundir o real com o ilusório. Maia, né? A ilusão. A partir disso, a partir dessa distorção, nasce relações de desejo e apego com as coisas. Né? Eu, não sabendo da minha verdadeira natureza, eu começo a achar que eu vou ser mais feliz quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma namorada, quando eu tiver dinheiro, quando eu viajar, quando eu não sei o que lá. E aí fica ali começa-se as distorções. Né? Você passa a trazer os seus votos universais de ter contentamento, ter sabedoria, você passa a delegar isso para circunstâncias perecíveis. Né? Aí entra uma máxima, né? A gente torna experiências impermanentes, perecíveis, em experiências permanentes. E nisso nasce sofrimento. Nessa relação de desejo e apego, você passa a operar de maneira dual. Eu gosto disso, eu não gosto disso. E aquilo, então, que eu não gosto, é aquilo que eu vou repudiar, é aquilo que eu vou afastar, é aquilo que eu não vou querer entrar em contato. E aí, novamente, eu sofro. Né? Nessa base está a confusão, ao samsara. Nessa base, a gente está sofrendo sem fim. A gente nunca para de sofrer nesse ciclo. Né? É dessa base que o praticante ele não vai conseguir, se ele não consegue, né, superar os desejos egoístas e as renúncias necessárias, é dessa base que a pessoa vai, com o tempo, maculando o seu caráter. Né? Por isso que aquela fala que eu trouxe desde o início, né, quando o Babaji coloca assim para o praticante: trabalhar o caráter, trabalhar a entrega, depois debruçar sobre os ensinamentos. Né? Essa é a base. Então é nesse sentido, né? Se o praticante ele vai perdendo esses votos universais, e a crítica que o Satyananda coloca eu acho muito boa, que até os grandes praticantes, né, grandes mestres mesmo, com níveis de realização muito grande, quando se descuidaram, às vezes caíram. Né? Isso é muito comum, viu, pessoal? É mais comum do que a gente pensa. A gente está muito acostumado na nossa cultura cristã. Oi, minha irmã, saudade de você também. Na nossa cultura cristã, a gente vê muitos escândalos, né, da igreja católica e das igrejas protestantes, né? Porém, pessoal, isso acontece em tudo. No budismo tem escândalos, né? No hinduísmo também tem. A mesma história, abusos de poder, abusos da sexualidade, sempre vai ter essas coisas, porque é o lado sombrio manifestando, né? É o lado da ausência de perceber a sabedoria universal. Vai caber a nós ter muita lucidez, sabedoria, compaixão para saber lidar com essas situações. Eu falo, né, pessoal, mas não é fácil, né? Não é fácil para uma mãe ficar de frente com o assassino do seu filho, da sua filha. Não é fácil para uma pessoa que vive num país igual ao nosso, de desigualdade social escancarada, né? Ver a sua família com fome e ver as pessoas andando de carros importados. Não é fácil. Mas quem diria que seria? Né? E quem diria que é impossível? A gente tem que sempre lembrar disso. Para a gente que tem uma visão, assim, para a maioria de nós, né, pessoal, nem sempre todos têm essa visão, mas para a maioria de nós que tem uma visão reencarnacionista, né, que entende que a gente tem muitas experiências, que o espírito, na verdade, ele não é o corpo, ele está sendo animado, dando ânima, vida, através de um espírito, a gente sabe que é uma rotatividade, você vai ter encarnações muito diferentes. Encarnações onde você está numa classe social que tem mais poder, noutra que não tem. E tudo isso existe uma grande engrenagem para que esse espírito que está ali, essa consciência, evolua, né? Esse é o grande lance. Bem, vou continuar. Muitos praticantes do yoga ficam surpresos quando mestres espirituais
falham em viver as restrições, os yamas e as observâncias niyamas, por completo. Eles não entendem que alguém pode ter uma grande percepção espiritual e realizações yoga, siddhis, poderes, mas mesmo assim, ainda assim, ter no seu inconsciente cheio de tendências negativas. Isso, pessoal, precisa ser entendido, sabe? Quando acontecem esses escândalos, né? Igual aconteceu o caso do João de Deus, o caso do Prem Baba, o caso na católica é muita coisa, né, também que acontece, mas eu estou falando de alguns líderes espirituais, gurus, e alguns eu particularmente, eu tenho minhas opiniões quanto a... Uns eu vejo mais como professores do que realmente como mestres, mas, por exemplo, mestres como Sogyal Rinpoche, né, que caem nessas coisas e muitas pessoas não entendem, é porque não está entendendo esse ponto. Que todos nós, a maioria de nós, não, todos nós, né, pessoal? A gente ainda tem muitos sanskaras, ou seja, marcas mentais negativas, de velhos hábitos, que quando acontece, cria um terreno fértil, aquilo é passível de acontecer. Eu lembro, tem uma grande praticante do budismo aqui no Brasil, ela chama Márcia Baja. Eu vi uma aluna do Lama Santa, uma aluna antiga, nesses alunos que estão com ele há várias décadas, assim, e ela é uma tutora. E aí teve uma vez ela dando um retiro, né, que eu estava vendo na internet, ela falou uma coisa muito legal, assim, que isso me acordou muito. Ela falou assim, pessoal, quando vocês verem uma situação assim, por exemplo, você está lá vendo na televisão que uma pessoa, num ímpeto de raiva, pegou uma arma e matou as pessoas, matou o ladrão porque o ladrão ia matar seu filho, ou sei lá, estava tendo uma guerra civil e a pessoa, né, começou a matar pessoas. Só um exemplo, tá? Ela falou assim, muitos de nós às vezes está olhando para aquilo ali e fala assim, eu não seria capaz de fazer isso de jeito nenhum. Aí a Márcia falou assim, a Márcia Bate, pessoal, não fale isso, porque você está falando de um lugar onde você está na sua casa, não tem um risco eminente, você não está com raiva, você não está com ódio, você não está com medo, sua vida não está em risco. Então é muito fácil a gente falar de um lugar onde a gente está muito confortável, entende? Sem realmente saber o que se passa e o que se sente naquela situação. Então, quando ela fala isso, ela está querendo dizer o seguinte, eu vou falar em outras palavras, como eu interpreto. Não seja inocente que as suas marcas mentais, esses sanskaras, né, esse lado sombrio que ainda não foi totalmente resolvido pela purificação na prática espiritual, na prática como ser humano, não negligencie a possibilidade deles. Isso é uma inocência, isso é melhor, isso é uma imaturidade, viu, pessoal? Né? Se a gente negligencia isso, a gente está negligenciando os nossos limites. E negligenciar o nosso limite é começar a cultivar uma postura de arrogância ou de prepotência, né? Que você vai achar que você é capaz de uma coisa que você ainda não é, e na hora que a coisa se instalar, você vai se estrepar, você vai cair, né? Esse é o ponto. Ou até mesmo a arrogância da impotência, né? Que é aquela pessoa que se sente vítima, que se sente impotente, mas na hora que você dá um pouquinho de poder, a pessoa vira um monstro, né? Tem um exemplo que a gente vê, a psicologia chama de síndrome do pequeno poder, né? Uma pessoa que nunca teve poder, aí você dá isso tem algumas profissões específicas que isso acontece. Por exemplo, o cara nunca teve poder, aí ele começa a trabalhar como porteiro de um prédio, aí dá um terno para ele. Eu estou falando, pessoal, mais sério, isso acontece, tá? Não estou falando isso como preconceito aos porteiros, às classes baixas, menos favorecidas, não. Não é desse lugar que eu estou colocando essa síndrome do pequeno poder. E aí a pessoa infla, né? A pessoa começa a ter uma atitude ali como um general, né? E uma atitude de abuso de poder, vamos colocar assim. Então, é importante que a gente reconheça os nossos limites para a gente também saber até que ponto a gente pode andar. Aí você pensa assim, não, Michel, mas a gente não tem essa sabedoria universal? Ué, pessoal, tem, a gente tem a compaixão, mas a gente vai ter que aprender a praticar. E são níveis dessa prática.
Quando a gente faz esses votos, né, o voto dos Bodhisattvas, que é de levar benefício para todos os seres, o voto dos Karmas Yogis, que é praticamente a mesma coisa, né, de estar aqui, de fazer ações desinteressadas, ações compassivas no mundo, isso tem níveis. Né? Da mesma forma como tem níveis de sabedoria intelectual, tem níveis de sabedoria compassiva, né? São níveis. Eu gosto muito daquela palavra, daquela frase assim, que é nos nossos limites, é no reconhecimento de nossos limites que reside a nossa verdadeira sabedoria, né? Porque é ali, no reconhecimento dos nossos limites que nasce a nossa verdadeira sabedoria, o nosso poder, o que a gente dá conta, né? Porque reconhecer o limite, pessoal, é reconhecer a instância de onde eu estou. O que eu dou conta? A gente precisa saber disso. Eu falo por mim assim, eu já tive muita experiência de eu querer ser uma pessoa mais assistencialista, mais amorosa, compassiva do que eu era, e aí eu me colocava numa situação que eu não dava conta de bancar. Né? Aí eu falei assim, pô, e aí gera problema, porque você quer ajudar, você não consegue ajudar no nível que você gostaria, e ao invés de ajudar, você prejudica. Né? Isso é muito comum. Bem, vou continuando. Então, aí a gente vai entendendo que todos têm essas tendências negativas. Né? Aí, entender essa possibilidade, nasce uma visão compassiva. É muito bom, sabe, pessoal, quando a gente consegue atravessar isso. Eu, particularmente, assim, eu sempre gosto de dar exemplos pessoais, acho que torna os ensinamentos mais vivos, né? Eu venho atravessando muito essa experiência, né? Eu tenho um grande professor que, por vários motivos, eu tenho vários conflitos quanto a algumas atitudes e ações que ele comete, que eu não concordo, não ovaciono, mas eu estou tendo a oportunidade de, no convívio, aprender a atravessar esse obstáculo e ver que a pessoa, independente das ações que são inadequadas, a pessoa também traz muito benefício, né? E é uma forma de ter um olhar compassivo, né? Mas não significa que eu concorde, né? Essa é a razão de, na Kriya Yoga de Babaji, iniciarmos sempre com a prática do desapego, né? De afastar, que é ensinada, né, na primeira iniciação, visando a limpeza do inconsciente. Na yoga, a gente sempre está. Na Kriya Yoga, a gente tem duas bases, que é Abhyasa e Vairagya. Abhyasa é autoestudo, disciplina, entrega. Vairagya, desapego. Isso sempre está no pano de fundo da prática. A gente sempre está praticando isso. Né? Eu poderia dar uma live só sobre desapego, né, pessoal? É um assunto muito rico, mas vamos lá. Esse é um processo longo, mas mesmo um pequeno esforço ajudará a dissipar muitas distrações, tendências negativas. Aí ele vai comentar aqui, né, que em alguns sutras vai dar exemplo disso. Aí ele fala, além de limpar o inconsciente, o estudante do yoga achará útil contrapor pensamentos negativos com positivos. Essa vai ser a última live que eu vou dar na quinta, pessoal, que vai ser esse tema aqui, ó. Quando acorrentado por pensamentos negativos, os seus opostos deveriam ser cultivados. Essa eu vou dar na quinta, 7 da manhã, tá? Vale a pena vocês assistirem. Você vai ver o quanto que esse tema ele dialoga com os yamas e os niyamas. Então, essa prática de cultivar o oposto. Né? Só um pequeno parênteses para não ficar perdido isso aqui. Cultivar o oposto não é a mesma coisa que colocar poeira debaixo do tapete. Eu não vou olhar, eu estou com uma raiva, eu vou cultivar o oposto e não vou olhar mais qual que é a fonte dessa raiva. Não é isso. É cultivar o oposto, não é cultivar a raiva, mas a gente olha para a origem do problema. A gente entende por que ele nasceu. Né? Quando os outros, inclusive os mestres espirituais, não conseguem viver de acordo com todos os yamas e os niyamas, porque não é nada fácil, né? Não devemos condená-los. Deveríamos dar-lhe crédito e incentivá-los a fazer uma faxina de seu porão, como todos devem fazer.
Esse ponto é um ponto muito compassivo, né, pessoal? Por exemplo, o caso do Chogyal Rinpoche, o Chogyal faleceu ano passado. O caso do Chogyal foi esse, né? O Chogyal, ele cometeu uma série de coisas erradas, inadequadas na Sangha, coisas, né, ligadas à violência, etc. E a Sangha, ao invés de repudiá-lo, entendeu que ele precisava de ser ajudado, por ele ter chegado a esse ponto. Então ele foi afastado ali da questão ali do lugar ali como mestre, professor, mas ele continuou em Sangha, né, fazendo as suas práticas, sendo, vamos colocar assim, tratado, né. Eu não vou lembrar que tribo que é africana, mas existe uma tribo na África que ela tem a mesma concepção. Eu acredito que isso deve ter em várias tribos africanas, indígenas, seja do norte ou seja do sul da América, e até mesmo aborígenes australianos, né, ou, né, da Austrália, que tem essas visões, essa compreensão. Né? A gente vê que são culturas que não são nada primitivas, igual as pessoas falam, né? Sabem realmente se relacionar, conviver, amar, né? Mas tem uma tribo africana que quando um dos seus membros, né, comete algum ato grave, né, como, sei lá, a morte de um membro, alguma coisa assim, um roubo, uma coisa, as não virtudes, né, eles entendem que a pessoa ela perdeu a sua lucidez, né? Ela perdeu ali a sua espiritualidade, ou como se ela tivesse até por influências espirituais negativas e tal. E a tribo então faz uma série de rituais de cura para aquele ser. Eu acho muito bonito, é no sentido que é uma visão compassiva, né? É uma visão de entender que aqueles que mais estão cometendo delitos são os que mais precisam ser ajudados. Né? São mentes que estão em muito estado de sofrimento. Quem age com ódio, raiva, violência, pessoal, está sofrendo. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Ele faz sofrer, ela faz sofrer, mas causa sofrimento, mas também sofre. A gente tem que, né, um ponto de vista que eu quero trazer precisa parar de ter esse olhar só de cuidar daquele que recebeu o sofrimento. Tem que cuidar daquele que causa o sofrimento também. Afinal de contas, ele deu nascimento ao sofrimento ali. Né? Pensando numa visão de vida atual, né? Pode também estar ligado a coisas para trás. Que não justifica, né? Pode só compreender e ter uma visão mais ampla. Não estou dizendo que é para justificar, mas tem que olhar para os dois lados da moeda, vítima e perpetrador. Né? E depois, mais profundamente, vou deixar isso só como uma questão, entender que em muitos casos não existe essa relação de vítima-perpetrador. São velhas contas sendo pagas, porém pagas de uma maneira inadequada, né? Que causa mais, é o ciclo incessante de sofrimento, né? O ciclo de ódio. Todavia, não devemos lhes entregar nossos poderes. Aqui o Satyananda está falando assim, aos gurus, aos mestres, no sentido de entender que eles também eles têm a responsabilidade deles e a gente tem a nossa. Não significa que não tem a ver com entregar, não é confiar, pode confiar, mas entender que todo mundo está num processo, né? Todos são responsáveis por seus atos e falhas. Além do mais, até e a menos que a consciência superior tenha descido completamente, inclusive nos corpos vital, físico, e os tenham transformado, há sempre um grande risco de que as tendências egoístas resistam e criem problemas. Vigilância constante e autocontrole são necessários para praticar esses dois primeiros membros diretamente no mais elevado nível da realização do self. Aqui o Satyananda termina, né, comentando o Sutra, que a gente realmente tem que estar ali no orar e vigiar, né, se observando, entendendo as suas tendências aos atos negativos, né, aos atos contrários das sabedorias universais,
para que você perceba ali os seus limites e onde que você pode, até onde você pode caminhar, onde você não pode, o que que você vai fazer para melhorar, né? Ele está colocando isso. Quando ele fala assim também, né, até que um dia que a descida chegue completamente e se instale todos os corpos, no físico, no vital ou energético, no emocional, no mental, existe essa visão na yoga que é colocada assim, né, a descida, né, do self, né, o indivíduo que está praticando yoga, né, a união entre o ego e o self, chega um momento que o nível de sabedoria e lucidez desse indivíduo é tão grande que aí desce, né? A pessoa se instala pelo self. É o verdadeiro senhor de si, é um verdadeiro mestre realizado, né? Mesmo esses, pessoal, tem que orar e vigiar. Né? Existe uma visão muito distorcida, né? De as pessoas acharem que os mestres realizados estão totalmente imaculados, assim, que não tem mais risco de queda, de cair e tal. Bem, pelo que eu observo, né, e pelo que eu vejo algumas falas, na minha opinião, tá todo mundo em teste, pessoal, o tempo inteiro. Da mesma forma como dá para subir, dá para cair, dá para descer mais, dá para subir mais. Uma coisa que eu vejo assim, que a grande diferença é que muitos desses mestres, eles têm uma fluidez maior com os obstáculos. Por exemplo, uma coisa que me causa uma raiva e gera um rancor que às vezes dura 2 anos, para eles às vezes dura segundos. Né? A pessoa já pega, entende, compreende, solta e segue a vida. Né? Eu vejo que essa é a grande diferença. Agora, é claro que assim, existem níveis e níveis também de realização. Né? E nesses, né, em níveis mais profundos, talvez as coisas sejam quase imperturbáveis. Né? Ramana Maharshi, um grande santo indiano, ele falava, né, o que é estar iluminado agora nada mais é capaz de me perturbar. Mas eu não entendo que isso significa que ele não está atento. Pelo contrário, a pessoa é lúcida. Né? Então acho que é isso que o Satchidananda comenta. A nossa prática de hoje, pessoal, vai ser uma proposta aqui que tem no Sutra, que é assim: pratique essas restrições yamas e as auto-observâncias niyamas em diversas situações. No trabalho, ao lidar com pessoas difíceis, ou ao ter que encarar uma tentação, etc. E reflita nisso. O corpo, a reflexão é essa aqui, ó. O corpo é flexível e impessoal, sem vontade própria. Sem qualquer vontade própria, como um transmissor. Deixe isso atravessá-lo imaculadamente. Pratique desapego no seu dia a dia. Eu vou guiar a meditação, vai ficar mais fácil. Eu vou dando várias falas para a gente conseguir fazer essa prática. Mas aqui, basicamente, ele está falando o seguinte: para você praticar os yamas e os niyamas no seu dia a dia, e aí é legal você saber todos de cor, né? Saber da não violência, saber da pureza, do não roubar, da não ganância, do brahmacharismo, que é ver os seres como seres espirituais, não meramente como objetos sexuais, praticar, vou ver se eu lembro os 10 assim de cor. No caso, esses são os yamas, as condutas éticas, as auto-observâncias, praticar o autoestudo, que é as auto-observâncias, praticar a disciplina, os tapas, praticar Ishvara Pranidhana, que é a entrega, né? A prática da entrega, praticar Santosha, contentamento, e está faltando um. Mas são as virtudes. Sempre está colocando as virtudes em prática no dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Ele dá esse toque para você estar atento a isso em meio ao mundo. Ok? Quando aqui estudando sutras tem essas coisas de faça isso em meio ao mundo, não cai na armadilha de achar que você não pode praticar na sua meditação. Você pode, na sua meditação, visualizar o seu cotidiano e visualizando você mudando atitudes, né? Coisas que às vezes você ia agir de uma forma, você passa a agir de outra. Né? Você pode visualizar isso na mente,
Porque é isso, né, pessoal? É pensamento, mente, vira aos poucos falas e com o tempo vira ação, né? A coisa vem de lá para cá. E aí no segundo ele traz essa reflexão, que eu só vou aprofundar só um pouquinho, que ele fala assim, o corpo reflita nisso, o corpo é flexível e impessoal, sem vontade própria. É que a yoga sempre está falando assim, né? Quando a gente fala assim, eu estou com raiva, eu estou com fome, o yogi ele sempre está atento a observar o self, né? Olhar pelo self. O self, que é a sua verdadeira natureza, a sua natureza primordial, ela não tem raiva, ela não tem fome, ela não tem sede, ela não dorme, ela não tem nada disso. Então, quem tem fome é um corpo biológico. Quem está com raiva é o corpo emocional. Quem está com preguiça, falta de energia. Quem está com preguiça, o corpo emocional, mental. Quem está com falta de energia, o corpo vital. É nesse sentido, de a gente entender que o corpo é flexível, impessoal, sem vontade própria. Quem tem vontade de verdade é o self. Só acontece que o nosso ego, a nossa autoimagem, se confunde com as flutuações da mente e quem rege a nossa vida é o nosso ego, não é o nosso self, para a maioria. Então ele fala, refletir sobre essa flexibilidade do corpo, como se ele não tem uma vontade própria. Sem qualquer vontade própria, como um transmissor, deixe isso atravessá-lo imaculadamente e pratique desapego. Essa prática, esse comando, eu acho um comando muito interessante. Eu já fiz, né, essas práticas desses sutras. Sutras aqui, né, pessoal, tá tudo aqui, são práticas que eu já venho fazendo há um tempo e eu vou compartilhando, né. Esse sutra é muito uma instância de a gente se colocar no lugar do não fazedor. É isso que nós vamos praticar hoje, né? Nos vê muito mais como um canal, né, do que como um fazedor. Eu vou dar um exemplo assim que eu acho que vai ilustrar bem. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, sabe quando a vida muda o rumo, né? Ô, pessoal, eu vou ter que continuar a fala no próximo vídeo, tá? Porque tá dando tempo restante aqui. Eu vou encerrar essa sessão, vou abrir a outra para meditação e termino de falar isso aqui, ok? Oi, Pablo. Já vou retomar a fala, tá? Só vou deixar ver se as duas pessoas que estavam entram também. Beleza. Só vou finalizar o que eu estava falando, para a gente entrar na meditação. O exemplo que eu estava querendo dar é um exemplo do seguinte. Me deu um branco aqui, pessoal. De onde que eu estava na hora que eu falei. Atravessar imaculadamente. Ah, tá. Do não fazedor, que é a ideia da prática aqui. A ideia do não fazedor, eu entendo ela da seguinte forma. Vocês já viram quando a nossa vida toma alguns rumos? Então, por exemplo, vou falar para mim, essa é uma experiência que foi muito clara. Assim. Para mim fazia sentido total tocar música. Sentar ali no instrumento, ficar horas treinando, né, tentando tocar as peças e tal. Teve um certo momento, parece que é como se baixasse uma energia que faz com que a sua visão mude completamente e você fala assim, nossa, não é mais nada disso para ser feito. É uma outra coisa. Bem, no nível da mente está tudo bem, você muda a trajetória completamente. Agora o corpo está aqui. Esse corpo
trabalhava com música, pagava conta, tinha uma autoimagem, né, social, familiar com aquilo, né, e tal. Então essa mudança, essa desconstrução, que a vida às vezes quem se abre a isso, tem pessoas que não ouvem esses chamados. Então fica ficando o tempo inteiro na mesma coisa, de maneira teimosa, e os fluxos da vida estão pedindo outras coisas e a pessoa não obedece essa lei. Claro que, cuidado, né, toda transição deve ser feita com responsabilidade, né? Mas aí, né, pessoal, não tem fórmula de bolo, com cada um é de um jeito também. Às vezes a pessoa precisa sair rápido, às vezes é com tempo, né? Comigo foi com tempo. Quando essas coisas acontecem na vida, eu comecei a aprender essa ideia do não fazedor nessa perspectiva. É que quando a gente pensa, né, o nosso ego, a nossa autoimagem, vai construindo toda uma visão de si, de como que é certo, como que é errado, que é bom fazer isso, bom fazer aquilo, e do nada a sua mente muda, né, numa perspectiva, ela passa a ver o mundo num ângulo, que você de repente fala assim, nossa, o rumo é outro, né? Claro, parêntese, que tem pessoas que precisam, tem um obstáculo na meditação, que a pessoa não conseguir alicerçar em chão firme, são pessoas que não têm paciência e perseverança. Isso é uma armadilha também, viu, pessoal? São pessoas que não conseguem realmente sustentar uma rotina disciplinar. E aí a coisa também não floresce. Mas, enfim, aqui o que está sendo colocado é para a gente começar a entender que existe uma instância muito superior que, na verdade, é a que toma a maior parte das decisões, ou pelo menos que aspire que elas fossem tomadas, né? Então, essa meditação tem muito a ver com isso, tá bom? Bem, pessoal, vamos encontrando uma postura confortável para vocês meditarem. Quem já sabe as formas de sentar e meditar, já pode ir encontrando essa postura. Quem não pode sentar numa cadeira, coluna ereta ou com as pernas entrecruzadas. Vai fechando os olhos, tomando contato com a respiração. Pode fazer 16 respirações lentas, longas e profundas, ou Jai, ou respiração do Yogi, ou ficar alguns minutos fazendo pranayama, ok? Om Kriya Mamaji Namah.
Bem pouco a pouco, vá regularizando a sua respiração, tornando a respiração natural, sempre respirando pelas narinas. Bem aos poucos, como se você estivesse vendo um filme, passando as cenas, comece a visualizar você praticando os yamas, os niyamas, em diversas situações da sua vida, no trabalho, ao lidar com as pessoas difíceis, ao ter que encarar uma tentação, dificuldades, desejos, apegos, aversões. Visualize, visualize você conseguindo praticar essas virtudes no seu dia a dia.
bem aos poucos, vai observando o quanto o corpo é flexível, impessoal, sem vontade própria, sem qualquer vontade própria. Observe como que realmente o que nos rege são aspectos bem mais profundos do nosso ser. Por isso essa máxima dos yogis: seja feita a vossa vontade e não a minha. A vossa vontade é do self, não do ego e da autoimagem. E aí a gente entende que nós não somos o fazedor, que em várias mudanças da vida, talvez possa ter sido o nosso self que nos moveu até isso. E em algumas, que o nosso ego e a nossa autoimagem nos moveu. Reflita sobre isso.
Babaji. Que as bênçãos dessa sadhana, que toda a lucidez, toda a sabedoria gerada aqui hoje, reverberem nos 4 cantos desse planeta e que todos os seres possam encontrar a felicidade, as causas da felicidade, superar o sofrimento, superar as causas do sofrimento, superarem todas as suas estruturas kármicas, os seus sanskaras, marcas mentais, manifestarem lucidez de maneira instantânea e natural, essa lucidez, essa sabedoria universal, levarem benefício para todos os seres e que essa seja a sua principal fonte de alegria, energia, entusiasmo, paciência e perseverança. Assim seja, assim será. Namastê.